Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Aquiles Almeida, sou técnico de segurança do trabalho da SIM desde o ano de 2017, onde já atuei em diversos segmentos tais como construção e montagem de subestações, redes de média tensão, montagem de aerogeradores e atualmente trabalho em atividades de comissionamento e operações em subestações de parques eólicos e fotovoltaicos. E hoje venho trazer conteúdo para vocês de maneira descomplicada e de fácil entendimento. O vídeo de hoje será sobre uma das NRs mais cobradas, a NR6, que orienta temas relacionados a EPIs, que a gente carinhosamente conhece como Equipamento de Proteção Individual. Vou apresentar a vocês esta norma tão importante para a sua segurança, com destaques e ilustrações para facilitar o seu aprendizado. NR6, norma regulamentadora publicada pela Portaria 3.214, em 8 de junho de 1978, e de lá para cá passou por diversas atualizações, praticamente 20 atualizações, sendo que a última foi no ano de 2018, através da Portaria 877. A NR6, ela orienta sobre fornecimento, uso, guarda, conservação, atribuições do empregador, atribuições do empregado e diversas orientações relacionadas à EPI. Mas ela também traz a definição do que considera equipamento de proteção individual. Essa definição está no item 6.1 desta NR. No que diz, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Essa é a definição de EPI na NR6. Aqui na definição fala individual e não pessoal. Lembrando que os EPIs, eles podem ser compartilhados de uso coletivo. Calma aí, eu vou explicar isso melhor para vocês para não gerar confusão. Quando aqui falo uso coletivo, não é a mesma coisa que equipamento de proteção coletiva. Conforme nota técnica de número 220 de 2016 do Ministério do Trabalho, diz que a palavra individual, neste caso, não deve ser de sentido pessoal. O EPI é individual porque é utilizado por apenas um trabalhador, mas não significa que deva ser utilizado exclusivamente por este ou por aquele trabalhador, sendo possível a sua utilização por mais de uma pessoa. Logicamente que, pelas suas características de cada tipo de EPI, deverá ser feita uma avaliação sobre a possibilidade de compartilhamento do EPI pelas suas características de higiene ou de adaptação ao trabalhador. Não há condições, por exemplo, de se compartilhar respiradores PFF ou luvas cirúrgicas, ou protetores auditivos intraoculares, por exemplo. Estes equipamentos, por suas características de uso, possuem limitações que impedem o compartilhamento. São questões de higiene ou de vida útil do EPI que devem ser levadas em consideração. Outro exemplo a ser mencionado é o do calçado de segurança. Pelas suas características de uso, também não deve ser compartilhado, já que, além de questões de higiene, também ocorre a adaptação ao EPI, ao tipo de pisada, o formato do pé do trabalhador, tornando este equipamento de uso pessoal e não compartilhável. Quais as circunstâncias para a utilização de EPI? Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais do trabalho, tá? E medidas de ordem geral são essas? Podem ser medidas de engenharia, medidas administrativas. Enquanto essas medidas não forem implementadas, o trabalhador deverá utilizar os equipamentos de proteção individual. Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, tá? Vamos comentar um pouco sobre esse item. Eu estou trabalhando nesta sala, um exemplo, e aqui do lado eu tenho um gerador que ele está com um ruído muito elevado. Para que eu possa trabalhar nesta sala, eu teria que utilizar EPI, ou um protetor auditivo, intraocular ou tipo concha. Isso enquanto a medida de proteção coletiva estiver sendo implementada.
Qual seria a medida de proteção coletiva necessária para que eu pudesse trabalhar nessa sala sem utilizar um EPI? Teria que ter aqui um exemplo, uma barreira acústica. Então, enquanto essa medida está sendo implementada, para que eu possa trabalhar neste local, eu teria que estar utilizando EPI. O próximo item, para atender a situações de emergência. Então, existem certos EPIs, vários tipos de EPIs, necessários para atender a situações emergenciais. Requisitos legais. CLT, artigo 166. CLT. O que é a CLT? A CLT é a consolidação das leis do trabalho, que foi criada pelo Decreto-Lei 5.452, em 1º de maio de 1943, para regular as relações de trabalho no Brasil. Essa legislação trabalhista é o conjunto de normas que regem as relações individuais e coletivas de trabalho, e essas normas estão estabelecidas na CLT, pela Constituição Federal e por outras leis da Justiça do Trabalho. É na legislação trabalhista que são estabelecidos os direitos e deveres dos empregadores, dos empregados, como, por exemplo, jornada de trabalho, remunerações, férias, aviso prévio, licenças, rescisões de contratos de trabalho, normas de segurança do trabalho e outras regras fundamentais para as relações de trabalho. O artigo 166, ele diz que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sempre que as medidas de ordem geral, como falamos, medidas de ordem geral podem ser medidas administrativas, medidas de engenharia, entre outras, não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos empregados. O artigo 167, ele diz que o equipamento de proteção só será posto à venda ou utilizado com indicação de certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, o CA. O que é o CA? O CA é um documento emitido pelo Ministério da Economia, estabelecendo um prazo de validade para comercialização de determinado EPI. No item 6.6 da NR6, são sinalizadas algumas responsabilidades que o empregador assume quanto ao fornecimento do equipamento de proteção individual. Algumas delas são adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o uso do EPI, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação do EPI, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada, registrar seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Se o empregador, a empresa, tem suas responsabilidades, logicamente os empregados também deverão ter suas responsabilidades quando recebem da empresa os equipamentos de proteção individual. Cabe ao empregado usar o EPI que foi entregue pela empresa utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina. Também responsabilizar-se pela sua guarda e conservação, comunicar à empresa qualquer alteração que o torne impróprio para o uso e cumprir as determinações da empresa sobre o uso adequado. Já o fabricante, o importador, aqui a gente vai ter um resumo geral de suas atribuições, de suas responsabilidades quanto ao EPI, que é comercializar somente o EPI portador de CA, que é o certificado de aprovação, renovar o certificado de aprovação quando vencido o prazo de validade, requerer novo certificado quando houver alteração das especificações do EPI aprovado, responsabilizar-se por manter a mesma qualidade do equipamento de proteção individual padrão que deu origem ao certificado de aprovação e cadastrar junto ao Departamento Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, o DNSST,
Referente ao anexo 1 da NR6, vamos aqui listar os tipos de equipamentos de proteção individual. Vamos iniciar aqui pelos EPIs de proteção da cabeça, que protege contra impacto de objetos projetados ou impacto contra objetos imóveis. Somente estará completo e em condições adequadas de uso se composto de o casco, que é o capacete propriamente dito, a carneira, que é essa armação plástica que serve para absorver a energia de impacto, e a jugular, que é a fita envolta ao rosto que presta a fixação do capacete à cabeça. Como falei antes, o capacete ele serve para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio. E podemos incluir também os que servem de proteção contra choques elétricos e agentes térmicos. Não podemos deixar de mencionar aqui o capuz ou a balaclava, que também são EPIs, né? São equipamentos de proteção para a cabeça. Protetor facial. Usado obrigatoriamente para resguardar o rosto em ambientes que ofereçam risco, o protetor facial ele protege o rosto de impactos de materiais projetados e de calor radiante, podendo ser acoplado ou não ao capacete. É um equipamento articulado com perfil côncavo de tamanho e altura que permitam cobrir todo o rosto, sem tocá-lo, podendo ser constituído em acrílico, alumínio ou tela inox. Agora vamos falar de proteção para os olhos. Os mais utilizados para essa proteção são os óculos de segurança, que podem ser feitos com lentes de vidro temperado, ou os mais comuns, que são feitos com vidros laminados plásticos. Os óculos de segurança também protegem os olhos de impactos de materiais projetados e de impacto contra objetos imóveis. É por isso que precisamos valorizar os nossos olhos e principalmente o uso correto do óculos de proteção, que não foi feito para ficar na bancada e muito menos na cabeça, mas sim para proteger a sua visão e garantir a sua segurança. Já para a proteção das partes laterais e a parte posterior da cabeça, temos aí o exemplo do capuz ou balaclava, que protege as laterais e a parte posterior da cabeça, a nuca, protegendo-a das fagulhas, poeiras e similares. Para uso em ambientes de alta temperatura, o capuz é equipado com filtro de luz, permitindo proteção também contra queimaduras. Proteção respiratória. A proteção respiratória se refere ao controle da inalação de agentes potencialmente perigosos para a saúde e a segurança do colaborador. Existem basicamente duas famílias de riscos respiratórios: os particulados e os químicos. Os particulados, eles podem ser poeiras, névoas, fumos e partículas tóxicas. Já os químicos são os gases e vapores. Esses agentes são facilmente inalados pelo trabalhador e podem levar a um quadro de intoxicação ou envenenamento. Para eliminar esses riscos, cada operação precisa ser avaliada minuciosamente para que seja determinada a medida de proteção mais adequada. Aqui temos o exemplo de respiradores e máscaras, que protegem as vias respiratórias contra agentes tóxicos, asfixiantes e contra aerodispersóides, poeiras. Sabemos que a maioria das atividades laborais exige muito dos braços e mãos, mas existem alguns serviços em que há mais riscos para esses membros. É o caso dos trabalhadores que operam grandes máquinas, máquinas de grande porte e equipamentos elétricos, onde estão sujeitos a choque elétrico, queimaduras, cortes e perfurações, e além de contato com agentes químicos e contaminantes. A proteção dos membros superiores protege o braço, o antebraço e a mão dos trabalhadores contra diversos riscos, como agentes térmicos, abrasivos,
elétricos, como falei anteriormente, químicos, mecânicos e entre outros. Aqui temos, de exemplo, mangas e mangotes, que protegem o braço, inclusive o punho, contra impactos cortantes e perfurantes, queimaduras, choques elétricos, abrasão e radiação não ionizantes e ionizantes. E as luvas, que protegem os dedos e as mãos de ferimentos cortantes e perfurantes, de calor, de choque elétrico, abrasão, radiação não ionizantes e produtos químicos. Proteção auditiva é o nome dado ao conjunto de equipamentos de proteção individual destinados a proteger a audição dos trabalhadores. A utilização de EPI é obrigatória quando o ambiente de trabalho apresentar níveis de pressão sonora elevados, ou seja, superior aos limites de tolerância determinados pela norma regulamentadora de número 15, em seus anexos 1 e 2. Como falei, os protetores auriculares, eles protegem a sua audição. E aqui utilizamos dois modelos, o plug e o concha. O plug é fácil de usar e garante uma ótima vedação. Uma dica para higienizar esse EPI: sempre que ao retirar, lave somente com água e sabão. Seque e guarde em um lugar limpo para evitar infecções no ouvido. Sempre procure reutilizar os plugs na mesma orelha, isto evita qualquer tipo de contaminação. Já o protetor concha deve cobrir toda a orelha. Retire brincos, fios de cabelo ou outros objetos que estejam sobre a orelha e o abafador. O protetor concha deve estar bem justo à sua orelha. Também devemos higienizar sempre o seu EPI, limpando a concha com água e sabão e deixe secar bem para evitar a umidade quando for utilizar. Lembrando que o não uso ou uso incorreto destes EPIs poderá resultar em perca auditiva e também em vários efeitos indesejáveis à saúde dos indivíduos expostos, como zumbidos, aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, insônia, estresse e irritabilidade. Aqui no slide temos protetor auricular, que diminui a intensidade da pressão sonora exercida sobre o ruído contra o aparelho auditivo, e reforçando que existem os dois tipos básicos, que é o concha e o plug. O plug ele é de borracha macia ou espuma de poliuretano, que é introduzido no canal auditivo. Como eu falei para vocês, a importância da higienização do plug, porque quando a gente vai introduzir o plug em cada orelha, quando a gente volta a reutilizá-lo, devemos reutilizar na mesma orelha que a gente sempre estava utilizando. Porque uma orelha, ela pode, uma vez, se contaminar, e se você colocar o plug numa orelha diferente, se você não higienizou corretamente o seu protetor auditivo, você pode contaminar também a sua outra orelha. Então, é bem importante a gente sempre higienizar bem e sempre utilizar o plug sempre na mesma orelha. O tipo concha, aqui fala, que cobre todo o aparelho auditivo e protege também o sistema da audição. O protetor auricular não anula o som, mas reduz o ruído a nível compatível com a saúde auditiva. Proteção do tronco. Aqui temos dois exemplos para a proteção do tronco: o paletó e o avental de raspa. Raspa. O que é raspa? A camada de raspa é uma das camadas do couro bovino. Esse material é frequentemente utilizado para a confecção de artigos aveludados e equipamentos de proteção individual,
indicados para garantir a segurança do usuário contra agentes escoriantes, abrasivos, cortantes e térmicos. Mas é importante lembrarmos que esse material não é aprovado contra arco elétrico, fogo repentino e para combate a incêndio. Aqui o paletó de raspa, ele fala, protege troncos e braços de queimaduras, perfurações, projeções de material particulados e de abrasão, calor radiante e frio. O avental, ele protege o tronco frontalmente, né? Esse modelo aqui protege o tronco frontalmente e a parte dos membros inferiores. Alguns modelos, tipo barbeiro, né? Protegem também os membros superiores contra queimaduras, calor radiante, perfurações, projeções de materiais particulados, ambos permitindo uma boa modalidade ao usuário. Vamos agora falar sobre cremes de proteção para a pele, conhecido como luvas químicas. Luva química, aqui diz, creme que protege a pele, especialmente a do rosto e dos membros superiores, contra a ação dos solventes, lubrificantes e outros produtos agressivos. Vamos aqui fazer algumas perguntas. Vou fazer algumas perguntas e vamos responder juntos. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando devo usar uma luva química? E para que serve? A luva química serve para proteger as mãos e a pele do trabalhador, como já falei aqui anteriormente. Ela protege contra o quê? Fissuras, rachaduras, desidratações e contra o ressecamento devido ao contato com produtos químicos. Outra pergunta. A luva química substitui a luva física? Sim. A luva química substitui em 100% a luva química quanto aos agentes que estão do grupo correspondente, tá? Lembre muito bem isso aqui que eu estou falando. A luva química, né? A luva química, ela substitui em 100% a luva física. Detalhe, quando os agentes que estão no grupo correspondente, quanto aos agentes que estão no grupo correspondente. A limitação é que a luva química não protege contra agentes abrasivos, cortantes, escoriantes e choque elétrico. As luvas químicas, elas são divididas em 3 grupos, nos grupos 1, 2 e 3. O grupo 1, o produto é destinado a trabalhadores que ficam com a mão em contato com água, tolueno, xileno, cloreto de metileno, benzeno, óleos solúveis, querosene, adesivos à base de águas, tintas à base de água, solventes, cimento, cal e argamassa. O grupo 2, o produto ele é destinado a trabalhadores que ficam com as mãos em contato com óleos brutos, solventes, gasolina, óleo diesel, óleo mineral, tintas à base de óleo e acetona. O grupo 3, o produto ele é destinado a trabalhadores que ficam com a mão expostas, né? Contato direto com águas, óleos brutos e solúveis, solventes, cimentos, caus, argamassas, graxas, thinner, benzeno, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, tintas, acetonas e querosene. Última pergunta. Pode ser utilizado em outras partes do corpo? Sim, pode ser utilizado nas mãos, no rosto e em outras partes do corpo. O que deve ser evitado é que o produto ele entre em contato com os olhos. Proteção dos membros inferiores. Os membros inferiores são os nossos membros
pernas e pés. Para a proteção desses membros, utilizamos calçados de segurança e perneiras. O calçado de segurança, a sua principal função é manter os pés do trabalhador protegidos de qualquer perigo externo, como objetos cortantes, pregos, chão escorregadio e outros. O calçado de segurança é um EPI de uso obrigatório que deve ser utilizado sempre que o trabalhador estiver em seu local de trabalho. A perneira, geralmente confeccionada em PVC, raspa, midim ou couro, a perneira garante proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, agentes térmicos, agentes cortantes e perfurantes, agentes químicos e também de picada de animais peçonhentos. Sistema de proteção contra quedas. É um conjunto de medidas e equipamentos adotados para conter os riscos de acidentes em altura. É obrigatória a sua utilização sempre que houver necessidade de um profissional trabalhar em altura acima de 2 metros do piso. Aqui vamos ter cinto de segurança e, além destes, temos trava-quedas e linhas de vida do trabalhador. O cinto de segurança, o que é o cinto de segurança? São cinturões anti-quedas que protegem o trabalhador nas atividades exercidas em locais com altura igual ou superior a 2 metros, composto de cinturão e talabarte. Talabartes podem ser talabartes de posicionamento e talabartes em Y. Além destes, temos os trava-quedas. Os trava-quedas, ele é um dispositivo de retenção de queda, o qual é ligado entre o cinturão de segurança e um ponto de ancoragem. Já a linha de vida do trabalhador, o que é a linha de vida? A linha de vida é o nome dado à estrutura onde é conectada o elemento de ligação, que pode ser o talabarte, o trava-quedas ou a corda, ou mesmo o cinto de segurança do trabalhador. A linha de vida ela é um equipamento fundamental para a segurança dos colaboradores que atuam no trabalho em altura. Então chegamos às considerações finais, onde fala: o simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual não garante a proteção da saúde do trabalhador e nem evita contaminações. Incorretamente utilizado, o EPI pode comprometer ainda mais a segurança do trabalhador. Vamos lembrar que o EPI ele é importante para proteger os profissionais individualmente, lembrem bem, reduzindo qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. É extremamente importante que os equipamentos de proteção individual sejam utilizados adequadamente, uma vez que o não uso ou o uso inadequado pode ocasionar danos à saúde do trabalhador e até mesmo acidentes graves de trabalho. A falta de segurança, o descaso, a desinformação e o uso de equipamentos inadequados são os principais fatores de agravamento de lesões em acidentes de trabalho, principalmente nas áreas da construção civil e manutenção predial. Por isso que o desenvolvimento da percepção do risco, aliado ao conjunto de informações e regras básicas de segurança, são as ferramentas mais importantes para evitar a exposição e assegurar o sucesso das medidas preventivas de proteção à saúde do trabalhador. Com isso, chegamos ao fim de nosso treinamento. Espero que todos vocês tenham tido um ótimo aprendizado e possam colocar todos aqui os ensinamentos em prática. Um tchau a todos e até a próxima.